Olá! Durante esta semana vou estar conversando com você sobre as nossas perdas necessárias, os lutos cotidianos que a gente vive. Esse tema, luto, na psicologia ele é um tema muito complexo, muito amplo, nós podemos discutir ele sobre vários aspectos, mas exclusivamente eu vou estar pontuando apenas algumas características do luto, das perdas que a gente vai tendo cotidianamente e da forma com a qual nós vamos lidando com elas, o que nós vamos sentindo, o que vai se passando com a gente em decorrência de uma vivência de luto e das nossas perdas cotidianas na nossa vida. Eu falo do termo perdas necessárias para me referir a um livro da Judith Viorst que tem este título, Perdas Necessárias. Neste livro ela vai discutindo um pouco, conversando com a gente, é um livro muito bom e ele pode ser usado em qualquer contexto. Ele serve para nós como pessoas, como profissionais, ele serve para as famílias, ele serve para uma empresa, para líderes, para gestores, aprenderem com as perdas necessárias do nosso cotidiano. No livro, a Judith, ela vai colocando, que perder faz parte da vida. Perder em diversas situações faz parte da vida. Do quanto nós somos imperfeitos, do quanto que nós buscamos pela perfeição quando ela não existe e do quanto que a frustração é importante para a nossa vida, no sentido que quando a gente aprende a se frustrar, nós também aprendemos a conseguir lidar com a nossa imperfeição, que somos humanos e que não vamos fazer as coisas como se fôssemos deuses perfeitas e etc. E aí eu utilizo esse livro, para falar um pouquinho dessas perdas cotidianas e necessárias, como diz a Judith, para entrar um pouco sobre o processo de luto, o que é o luto, o que são essas perdas que a gente tem cotidianamente, Quando a gente fala de luto, não diz respeito somente a casos de morte, da perca de alguém por morte, de um ente querido ou de uma pessoa querida na nossa vida, Nós vivemos muitos processos de luto dia a dia. Quem não está vivendo um luto por uma questão de morte de alguém, a morte de uma pessoa querida, está vivendo outros lutos, como por exemplo a perca do emprego, o término de um namoro, de um relacionamento, o divórcio, o término de uma amizade, a migração, forçada. A gente vê aí uma realidade migratória tão grande, o luto que a gente vivencia quando por diversas situações, seja acidente ou saúde, doença, perdemos membros do nosso corpo. Então o luto ele é a nossa reação emocional diante da perda de algo que nos era muito significativo, que gostávamos, que tínhamos um vínculo. Podemos dizer que estamos vivendo muitas situações de luto, talvez mais do que antes, dependendo do caso que a gente olhar, tanto pela questão do Covid-19, que traz diversos lutos para as famílias, para as pessoas que estão perdendo seus entes queridos. E temos também a especificação de perdas, como por exemplo a perda da nossa realidade, daquela realidade que conhecíamos para essa realidade de hoje, onde que nós tivemos que mudar vários hábitos, rotinas. Então, estamos vivendo vários lutos e lutos em conjunto, lutos cotidianos, lutos específicos desse momento de vida que todos nós estamos vivenciando, estamos passando. Mas o que é o luto? Segundo Colin Parkes, que é um autor que estuda o luto, ele vai dizer que o luto é uma reação normal e esperada diante de uma perca de uma pessoa querida, da qual nós tínhamos muito apego, nós gostávamos muito. E dependendo desse vínculo, dessa ligação afetiva que a gente tem com essa pessoa querida, disso também vai derivar a nossa reação ao luto. Então, quanto mais vínculo, mais apego eu tenho em relação à pessoa, quanto maior este vínculo, maior poderá ser a reação a essa perda, maior poderá ser vivenciar os sentimentos e emoções decorrentes do processo de luto. Ele vai dizer assim que o luto ele é o preço, ele pode ser dito como o preço do amor,
Quanto mais eu me vinculo, quanto mais amor eu tenho pela pessoa, mais maior serão as minhas reações diante da vivência desse luto. E algo importante de dizer que a forma com a qual cada pessoa vai estar vivenciando os seus lutos, as suas perdas, vai ser de uma forma muito única, muito singular daquela pessoa, e que vamos precisar vivenciá-lo, né? O luto, ele precisa ser elaborado para garantir a manutenção da nossa saúde mental. Então, o sofrimento que ele causa é completamente normal, né? A tristeza, a angústia, a ansiedade, o desespero que ele vai causar, dependendo aí da perda que vamos tendo, ele é normal na nessa realidade de perda, né? O sofrimento que ele causa jamais deve ser confundido com uma doença. No entanto, claro que podemos passar por lutos que os autores chamam de luto complicado, que é quando, devido a uma situação específica da pessoa, por exemplo, do seu contexto de vida, ter uma outra questão de saúde envolvida, do seu contexto psicossocial, a pessoa pode vir a desenvolver um luto complicado, precisando de ajuda médica, psicológica, às vezes psiquiátrica, para dar conta daquela perda, para dar conta daquele sofrimento. Mas de maneira geral, na nossa vida, o luto é uma reação, os sentimentos que ele vai derivar, ele é uma reação normal das nossas perdas, dos lutos cotidianos que vivemos. Ele é uma reação normal e temos que cuidar muito com o preconceito e o estigma social que é criado em torno desse tema. Então, muitas vezes as pessoas conhecem alguém que perdeu, ou melhor, que passou por um processo de separação, passou-se 2 meses e as pessoas começam a dizer: mas você ainda não esqueceu? Já passou todo esse tempo, você tem que tocar a sua vida, você precisa viver. Sim, a pessoa vai precisar tocar a sua vida, vivenciá-la e elaborar esse processo de perda. No entanto, cada pessoa vai ter o seu tempo para viver estas reações emocionais diante de uma perda. Cada pessoa vai viver o seu processo e vai ser diferente. Não existe um padrão para todo mundo, que a perca vai ser vivida daquela forma e vai durar aquele tempo. Não temos um padrão. Cada pessoa vai levar o seu tempo necessário, vai ter reações também diversas, né? Então é errado a gente dizer que uma pessoa que passa por um processo de luto e demora algum tempo para elaborar tudo isso que está se passando com ela, que ela é uma pessoa fraca, que ela é uma pessoa que não está dando conta de lidar. Ela não é uma pessoa fraca, ela só está vivendo o luto à sua maneira e também de acordo com o seu jeito, a sua especificidade e história de vida. É importante dizer que amigos, familiares, colegas de trabalho, a sociedade de maneira geral, ela pode auxiliar, né, uma pessoa enlutada a viver a sua perda, compreendendo que este é um sofrimento que é natural e que vai passar, e respeitando o tempo de luto de cada pessoa. É claro que a gente quer viver uma vida feliz, uma vida cheia de alegrias, mas as perdas que a gente vai tendo cotidianamente, elas são necessárias para a gente reconfigurar, para a gente aprender com elas e poder seguir. Então, o respeito, a compreensão, a escuta, a atenção dos familiares, da rede de apoio daquela pessoa que está passando por um processo de perda é muito importante nesse momento, principalmente o respeito ao jeito e à maneira que aquela pessoa vai vivenciar a sua perda, a sua dor. E aí você pode me perguntar, mas Tânia, por que o luto é tão difícil de ser vivido? Por que ele é um processo tão complicado, tão difícil? Bem, quando a gente perde uma pessoa querida, uma relação, uma amizade, um emprego, nós, ao perdermos essa pessoa, né, nós também vamos deixar de ter, nós vamos perder um mundo que até então nós conhecíamos e que funcionava daquele jeito. O Parkes vai chamar de nós vamos perder o nosso mundo presumido, né? A nossa realidade presumida. A gente vivia uma vida
onde tínhamos uma rotina com aquela pessoa, fazíamos coisas de lazer com aquela pessoa, organizávamos nosso dia a dia envolvendo aquela pessoa. A partir do momento que esta pessoa não está mais, esse modelo de mundo e de realidade, ele se transforma. Então, a perda de uma pessoa querida também vai trazer outras perdas secundárias na vida da pessoa, como, por exemplo, a morte da esposa faz com que o marido, né, que fica, tenha que lidar com novos papéis, vai ter que aprender novas funções que até então era outra pessoa que desenvolvia. E isso pode trazer experiências também de estresse, reconfigurar aquele mundo que estava organizado de um jeito para outro, né? Então, existe aí também uma certa perda de identidade. Se eu sou Tânia, casada com tal pessoa, eu assumo tais funções nessa relação. De repente, eu não tenho mais a outra pessoa, passo a assumir o que ela fazia, assumir o papel dela nesta relação. Muitas vezes eu não vou conseguir assumir, mas algumas das atividades eu vou passar a desenvolver, então isso diz também de uma reconfiguração da minha identidade, de quem eu sou. Estas são algumas das características que fazem com que a perda de alguém, né, o término, nos cause tanto sofrimento. Todo o processo de mudança envolve perdas e ganhos. Então, em todas as situações em que vão ocorrer perdas, as pessoas enfrentam a necessidade de abrir mão de um modo de vida para aceitar outro. E isso pode ser muito difícil. Geralmente é muito difícil para nós essas mudanças. Por isso que o livro que eu citei para vocês da Judith Viors, Perdas Necessárias, pode ser um bom exemplo de como nós vamos nos preparando e enfrentando as perdas diárias que a gente vive. São estas perdas que nos possibilitam também olhar para a possibilidade de vida que nós temos.